A gente falou recentemente sobre gravidade e do porquê a Terra não cai no Sol ou a Lua não cai na Terra. A gente conseguiu responder bem essa pergunta, mas vamos levar um pouco o nível aqui. Se todos os planetas, estrelas e galáxias estão se atraindo através da força gravitacional, então por que é que todo o universo não entra em colapso? Para responder essa pergunta, a gente vai falar no sarau de hoje não exatamente de uma equação, mas de uma constante da física, a constante cosmológica. Para isso, a gente vai começar falando sobre relatividade geral, porque é nesse contexto que a constante cosmológica surge. A teoria da relatividade geral, proposta por Einstein em 1915, acabou virando uma nova teoria da gravitação, mudando completamente os paradigmas do que é gravidade, do que é o espaço e do que é o tempo. Mas o mais importante é que a primeira solução dessa equação, proposta pelo Einstein em 1917, não estava muito compatível com o que ele esperava. A solução não previa um universo estático. E o Einstein e também toda a comunidade científica na época acreditava em um universo estático, mas a solução que o Einstein obteve tinha que estar em acordo com o universo ou em expansão ou em contração. Para isso, Einstein volta na sua equação de campo e insere um termo que não ia mudar tanto a física da coisa, ia continuar existindo a conservação de energia, a conservação de momento, mas essa constante ia ajustar a coisa para que o universo ficasse estático. Então, como Einstein e todo mundo acreditava que o universo é estático, ele insere essa constante para meio que corrigir, é como se fosse uma correção na equação, para a coisa ficar compatível, para que a solução ficasse compatível com o universo estático que ele acreditava. Em 1922, Friedman chega em uma outra solução para a equação de Einstein, que previa um universo em expansão. E como eu disse, o Einstein, não só o Einstein, mas na verdade toda a comunidade científica acreditava em um universo estático. Então o Einstein resistia veementemente a esse tipo de coisa. Por mais que ele revisse a matemática do Friedman e não conseguisse encontrar um erro ali, ele simplesmente não conseguia aceitar, ele achava que a física não fazia sentido. Ele chegou até a falar que a matemática funcionava muito bem, só que a física não tinha significado algum. Em 1927, um outro físico, de forma independente, chega também a uma outra solução da equação de campo de Einstein, que previa também um universo em expansão, e o Einstein novamente resistia muito àquilo tudo. Ele chegou até a dizer, nesse contexto para Lemaitre, que os seus cálculos estão corretos, mas a sua física é abominável. Foi só em 1929, com Edwin Hubble, que de fato foi constatado que o universo estava sim em expansão. Diante desse fato, Einstein foi obrigado a abandonar sua ideia de universo estático, não só o Einstein, mas toda a comunidade científica, e o Einstein teve que também abandonar a ideia da constante cosmológica, que foi inserida justamente para fazer com que a solução tivesse de acordo com o universo estático. Com isso, Einstein abandona a constante cosmológica e chegam a dizer que o Einstein mesmo disse que esse foi um dos maiores erros da sua vida. E de fato, se ele tivesse parado para pensar, mais de 10 anos antes, quando ele chegou nessa sua primeira solução, em 1917, ele poderia ter previsto a expansão do universo, que foi descobrida muito tempo depois por Hubble através do efeito Doppler. Só que ele preferiu colocar em primeiro lugar os seus pressupostos, as suas crenças em como o universo deveria ser estático. E isso acabou fazendo com que ele inserisse um termo ali que fizesse com que a equação ficasse de acordo com o que ele acreditava, enquanto, no fundo, a equação já estava dizendo para ele que o universo não era bem estático. Mas a história da constante cosmológica não para por aí. Em 1988, muito tempo depois até do próprio Einstein já ter falecido, alguns físicos observaram que o universo não só está em expansão, mas está em expansão acelerada. Está se expandindo cada vez mais rápido, e isso fez com que se surgisse novamente a necessidade da inserção da constante cosmológica na equação de campo de Einstein. Isso acontece porque, se a força que a gente conhece, gravitacional, é atrativa, como que pode o universo estar se expandindo, as coisas estarem se afastando cada vez mais rápido? Não tem como, né? Tem que existir alguma outra força, alguma outra coisa que faça o papel de antigravidade, que seja uma força agora repulsiva, que faça com que as coisas, ao invés de entrarem em colapso, agora tendam a se afastar. E aí a constante cosmológica entra nesse papel. A constante cosmológica representa, em certo aspecto, a energia que está contida no vácuo. É algo que é um pouco desconhecido ainda pelos físicos atualmente, mas é o que a gente chama de energia escura.
Você pode imaginar que é como se a gente tivesse que fazer uma correção na lei da gravitação de Newton, que prevê sempre uma força gravitacional atrativa. Essa força não deve se manifestar para pequenas distâncias, porque para tais, a gravidade atrativa é o efeito que predomina. Assim, a constante cosmológica deve ter um valor muito pequeno, de modo que, para pequenas distâncias, o termo que a contém é praticamente nulo. Contudo, para distâncias muito grandes, o termo fica significativo e pode inclusive superar a parte atrativa, fazendo com que o universo se expanda de forma acelerada. É como se o vácuo não fosse apenas um nada, ele tem sim densidade e pressão negativa, que impede o universo de colapsar, ou seja, faz com que os corpos tendam a se afastar de forma cada vez mais rápido, e a constante cosmológica está associada a esse efeito. Espero então que eu tenha conseguido responder à pergunta que eu fiz inicialmente sobre o colapso do universo diante desse panorama histórico da constante cosmológica. E a parte poética do vídeo de hoje, então, para concluir, na verdade, é mais reflexiva, eu deixo a poesia por conta de vocês. Assim como Einstein, na sua insistência pela necessidade de um universo que fosse estático, é preciso tomar cuidado quando a gente for olhar para a realidade. Os nossos preceitos e concepções prévias podem nos influenciar a enxergar uma realidade não como ela o é, mas sim como nós queremos ou imaginemos que ela seja. Muito obrigado pela atenção. Galera, é isso aí. Esse aqui foi mais um vídeo do Sarau. Se você não conhece esse quadro, é um quadro em que a gente tenta analisar algumas equações, nesse caso uma constante da natureza, sem trabalhar muito a matemática, mas sim entender o que tudo isso tem a dizer a respeito do universo. Se você não conhece esse quadro, dá um pulo lá, vou deixar 2 vídeos desse quadro para você conferir. E é isso aí, pessoal. Lembrando que esse quadro, o Sarau, está sendo patrocinado pelo canal Aprendi com Papai. Dá um pulo lá que você vai encontrar muito conteúdo bom para você melhorar a sua redação. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.